Primeira Guerra Mundial foi uma calamidade tão grande que sua lembrança até hoje nos assombra. Nunca havia ocorrido um conflito com tamanha violência e proporção. Ela deixou cicatrizes tão profundas que foi batizada de Grande Guerra. O conflito, que durou de 1914 a 1918, mudou a pintura para sempre. Veremos como a batalha e a tecnologia influenciaram os artistas, fazendo com que eles desenvolvessem novos estilos e retratassem a guerra de maneiras revolucionárias. Antes de 1914, as imagens dos soldados eram registradas de maneira teatral ou patriótica. Os pintores costumavam obedecer ao sistema. Os reis, kaiseres, imperadores e czares eram retratados como grandes guerreiros e seus exércitos como regimentos de heróis. Mas essa abordagem seria contestada. I think before the First World War, there was a whole generation of young artists all over Europe who were challenging all the traditions that they'd inherited from the 19th century. It is the great period before the First World War of the isms. You have Cubism, Expressionism, Futurism, all rivaling each other, all trying to be more rebellious than each other, and all trying to sort of push art in new directions. O assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em Sarajevo abalou a Europa. O continente foi dividido em dois lados opostos. O Reino Unido, a França e a Rússia enfrentavam os exércitos austro-húngaro, turco e alemão. O entusiasmo com a guerra se espalhou por todos os países, comunidades e classes sociais. Os artistas não foram exceção. Eles achavam que a guerra fosse derrubar a ordem antiga e criar um mundo mais liberal. Conhecidos como vanguardistas, esses pintores já tinham começado a testar novos estilos adequados ao pensamento moderno, mas a guerra aceleraria esse processo. Os jovens pintores italianos foram os maiores entusiastas da guerra. Eles se autodenominavam futuristas. A energia da guerra e das tecnologias novas oferecia possibilidades interessantes. A Itália queria libertar territórios austro-húngaros. Então, lutou ao lado dos aliados. No quadro Carica dei Lancieri, de Umberto Boccioni, ele retrata um tradicional ataque de cavalaria, mas dá a ele uma qualidade diagonal letal. A matéria de jornal relata o avanço da guerra na França. Um lembrete aos compatriotas de Boccioni de que os aliados já enfrentavam o inimigo fazia tempo. A parte superior esquerda do quadro exibe uma cabeça esquelética. Ela simboliza a morte e talvez insinue o falecimento dos inimigos. Ou que Boccioni já estivesse reconhecendo o horror da guerra, além do entusiasmo que ela gerava. Depois de passar semanas na cavalaria, Boccioni morreu num exercício de treinamento. L'essentiel des artistes de l'avant-garde ont pensé que cette guerre était une bonne chose et il ne faut pas avoir d'anachronisme à leurs propos. Ils ont voulu faire cette guerre, ils ont pensé qu'elle pourrait peut-être purifier l'Europe de ces vieux démons. C'est ce qui explique pourquoi un certain nombre d'artistes qui n'étaient pas obligés de faire la guerre se sont engagés comme volontaires. Esta guerra era diferente, estava ficando mecanizada. A industrialização crescente permitiu que os exércitos desenvolvessem armas mais potentes. A era da máquina começou inspirando artistas, mas acabou virando o maior banho de sangue da história. No Reino Unido, a guerra incentivou o entusiasmo pelo surgimento de um novo movimento artístico. Blast era a revista do vorticismo e promovia uma visão de mundo fria e quase metálica. O canadense Wyndham Lewis foi um dos fundadores do movimento e virou oficial de artilharia. Em seu quadro A Battery Shelled, a Terra foi transformada numa paisagem verde ácida e esquisita. Os canais dificultam os movimentos.
Os soldados robóticos e enferrujados habitam um mundo em que deixou de ser fácil distinguir as árvores desfolhadas das armas da era da máquina. À esquerda, há 3 oficiais que parecem contemplar o cenário de destruição. Este grupo foi pintado num estilo mais realista, mas há tensão e contraste entre a pintura dos oficiais e a dos soldados. Como muitos jovens, Lewis considerava a morte e o sofrimento inimagináveis. Então, ele se autorretratou como um espectador de um mundo bizarro. O campo de batalha era um pesadelo, mas os soldados faziam turnos. A linha de frente, a linha de apoio, as trincheiras e os períodos de descanso eram agendados. Havia tempo para uma criatividade arriscada, que as regulamentações militares nem sempre incentivavam. Se um livro de esboços caísse em mãos inimigas, poderia revelar informações úteis. Mas nos intervalos das batalhas, os artistas continuavam registrando a vida nas trincheiras apesar dos riscos. Longe da linha de frente, os artistas britânicos se sentiam mais livres para dar continuidade às suas variadas impressões do conflito. Esboços e desenhos voltavam para casa e ganhavam mais visibilidade. Os soldados eram testemunhas dos fatos, e as pessoas queriam saber a versão deles sobre a guerra. Um dos principais artistas vanguardistas britânicos foi Paul Nash. Ele serviu na linha de frente em Flandres e produziu esta rara imagem noturna, The Ypres Salient at Night. Antes, Nash pintava paisagens, mas ficou revoltado com as mudanças que elas sofreram por causa da guerra. Estas trincheiras exibem tons deteriorados de amarelo, verde e mostarda. Parte da composição é rasgada por diagonais de luz, provocadas por disparos de granadas. Elas iluminam o local e revelam homens trabalhando num cercado de arame farpado. Se nós vemos, os inimigos também veem. Os quadros vanguardistas costumavam proporcionar uma abordagem sentimental do conflito. Os soldados franceses lutavam em sua terra natal. Testemunharam a destruição dos próprios vilarejos, cidades e zonas rurais. O soldado e artista britânico Christopher Nevinson capturou o desespero deles no estudo French Troops Resting. There is not much heroism to be depicted here. This is not a painting about what an exciting adventure war is. Quite the opposite. And that's why when Nevinson put it on view, along with his other early paintings of the First World War, it created the most incredible controversy. A lot of people went along, saw his exhibition and denounced it. O quadro foi considerado uma representação negativa dos soldados aliados. As tropas pareciam cansadas e resignadas. Nevinson criou um primeiro plano escuro, composto de soldados se escorando uns nos outros. Não há nenhum exército ameaçador aqui. O artista usa seu estilo característico de linhas geométricas nos capacetes e nos uniformes, para sugerir que os homens se comportam como máquinas. São instrumentos de destruição. Mas quem já estava cansado da guerra, reconheceu que o quadro tinha mais a ver com tragédia do que com glória. Cerca de 10 anos antes da guerra, os franceses haviam começado a testar formas geométricas normalmente baseadas na arte africana. Este viria a ser um dos estilos mais fortes e adequados para os artistas da guerra. Et les artistes, bien évidemment, vont essayer de comprendre de l'intérieur, de représenter les techniques du cubisme, couper le matériau en morceaux. Et tout d'un coup, c'était les hommes qui étaient coupés en morceaux sur le champ de bataille. Artistas franceses influentes como Braque e Derain se alistaram e participaram das batalhas. Mas o maior nome do cubismo não foi soldado. Picasso morava em Paris, mas era espanhol. A Espanha era neutra, então Picasso não precisou defender o próprio país. No entanto, ele desenhou os amigos que estavam no exército. Os desenhos costumavam ser cômicos.
Este até inclui um mapa cubista. A maioria das galerias parisienses que na época trabalhavam com arte moderna pertencia a alemães. O cubismo estava vinculado ao inimigo e era considerado impatriótico. Isso pôs essa forma de arte emergente numa situação precária. No Museu da Grande Guerra, em Péronne, os livros de esboços originais de André Mare revelam seu talento e sua coragem. Ele se inspirava nas tendências modernas, estava disposto a se arriscar e aplicava o cubismo nas obras que fazia na linha de frente. Mare era um artista com formação acadêmica que havia começado de maneira tradicional, mas mudou de estilo para se adequar à nova e empolgante forma de arte. Seus cadernos de esboços da guerra existem até hoje. Neles, o artista registrou os colegas, os soldados aliados e as vítimas das batalhas. São 10 cadernos. Eles contêm anotações e fotografias que complementam os desenhos e as aquarelas. Mare também fez questão de incluir os muitos soldados coloniais que lutavam pela França. Os cadernos também contêm algo que o exército começou a perceber que era útil. As unidades da artilharia francesa viram o valor da nova forma de arte. Quando o cubismo começou a ser usado como camuflagem, ganhou um respeito temporário que até impressionou seu criador, Picasso. At one point during the war, Picasso walked through the streets of Paris with his great friend Gertrude Stein, and as they were doing so, some kind of camouflage unit rattled past, and Picasso turns to Gertrude and says, "We invented all that, because of course camouflage bears an uncanny resemblance to Cubist paintings." I think the people who designed camouflage were very much aware of what the Cubists had done. O talento dos artistas da guerra franceses foi bem aproveitado pela Le Mot, uma revista satírica encontrada nas bancas de jornal. Não era preciso ir a uma galeria para ver as obras vanguardistas recentes. Elas estavam disponíveis em qualquer esquina. A Le Mot foi essencial para levantar o moral e zombar do inimigo. Patrocinou muitos artistas talentosos e deu a eles um meio de vida e um espaço para exibir suas obras. Em 1916, a frente ocidental chegou a um impasse. As campanhas dos aliados não obtinham êxito. Já os alemães cercaram a cidade de Ypres, na Bélgica, mas não conseguiram tomá-la. Nenhum dos lados fazia avanços relevantes, apesar do crescente número de mortos. O artista francês Fernand Léger registrou o conflito pintando um jogo de cartas que deve ter sido inspirado na Batalha de Rio 60. Esta colina foi tomada pelos britânicos depois de terem escavado minas sob os inimigos e inserido explosivos que, quando detonados, provocaram uma explosão que foi ouvida em Londres, a mais de 250 quilômetros de distância. 10.000 soldados alemães foram pulverizados ao longo da linha de frente. When Léger painted the card game, nobody really could be under any doubt about what really this war was actually like. Not only for the soldiers, but for everyone else. And here is Léger, who'd had first-hand experience by this time of the battlefield, painting soldiers, playing what should be an innocent, fun, loving game of cards. But actually, he presents us with the full terror of the battle, even in the game of cards, because these soldiers have lost their humanity. It was the machine age. But by the time he applies it to the card game, of course, all that cubism, all that metal, all that tube business took on another meaning entirely. Fernand Léger a fait toute la guerre. Dans ce tableau, il a un certain sens de l'humour,
puisqu'il reprend un des motifs principaux des cubistes, qui étaient les joueurs de cartes. Et en effet, les joueurs de cartes sont aussi une métaphore du destin. On tire les cartes. Est-ce que demain, pendant l'attaque, je vais être tué? Et qui, demain peut-être, vont mourir si les cartes ont été mal. A guerra tinha uma frente oriental. Os russos combatiam numa linha de 1.600 quilômetros que atualmente são a Polônia e a Ucrânia. Os russos estavam menos equipados que os adversários e sofreram derrotas terríveis quando dividiram o exército contra os alemães no norte e os austro-húngaros no sul. O artista russo Marc Chagall, que havia trabalhado em Paris, voltou para casa quando a guerra eclodiu. Ele levou consigo as influências cubistas, que são óbvias em algumas de suas obras, como esta de um soldado russo bebendo. Chagall não estava no exército, mas viu os efeitos do conflito nas famílias ao seu redor. Ele não tinha ilusões sobre o sofrimento e revelou os sentimentos envolvidos nas despedidas e nas perdas. No coração da nação russa, a luta contra o regime czarista virava uma revolução. Quando os bolchevistas tomaram o poder, Chagall se tornou o comissário das artes de Vitebsk, sua região. Os comunistas consideravam que a arte e a política serviam de inspiração mútua na busca de um futuro melhor. Com a saída da Rússia da frente oriental, os alemães puderam transferir os soldados para a luta no Ocidente. A atividade incessante dos exércitos transformou as terras agrícolas de Flandres num pântano que engolia homens e animais. Grande parte da devastação ocorreu na Bélgica, país que permaneceu neutro até ser invadido pelos alemães. O evento incluiu o Reino Unido e a França na guerra. The Manning Road, de Paul Nash, retrata o cenário desolador próximo à fronteira entre a Bélgica e a França. Nash ia chamar o quadro de um campo de batalha em Flandres. Mas o novo título faz referência à rota que é diretamente para as frentes alemãs. Uma estrada bombardeada e destruída por batalhas sucessivas no mesmo território arrasado. It was as if nature herself had been raped in front of his eyes. And he conveys this vision so effectively in this big, ambitious painting called The Menin Road, where soldiers can be seen, diminutive figures, picking their way through these horrible remains of the battlefield. And above all, dominated by these bare, forked trees. In one of his letters, he wrote that he saw trees almost as people. It's like a crucifixion scene. Atualmente, a Estrada Manning corta áreas rurais tranquilas ao sul da cidade de Ypres, onde o mercado medieval de tecidos, uma joia arquitetônica, quase foi abaixo com os bombardeios alemães. O prédio só foi totalmente reconstruído em 1970. In oktober 1914 kwam de Duitse opmars door België tot stilstand voor Ypres. De Duitsers hoopten om de stad Ypres te veroveren, de immense Lakenhallen, een gebouw uit de middeleeuwen. En dat werd in brand geschoten, samen met de gebouwen er rondom. Er ontstond in de geallieerde pers een grote verontwaardiging voor de vernietiging van Ypres. En verschillende kunstenaars hebben zich laten inspireren door die foto's van de vernietiging van de Lakenhallen, waardoor dat dit een icoon van de Eerste Wereldoorlog is geworden. En op het einde van de oorlog bleek dat er van Ypres bijna niets meer. Alguns artistas belgas e franceses usavam simbolismo nas pinturas. Mas um artista belga era mais direto.
Maurice Lang Haskens is een heel bijzonder kunstenaar. Hij was als soldaat in het leger bij het begin van de oorlog. En merkwaardig genoeg, tijdens de eerste week van de oorlog wordt hij al krijgsgevangen genomen bij Luik. En hij zal de rest van de oorlog bijna 4 jaar doorbrengen in krijgsgevangenkampen in Duitsland. Waar hij met het materiaal dat hij ter beschikking heeft heel wat tekeningen, aquarellen en schilderijen gaat maken. En op die manier zal hij op een zeer indringende wijze, op een zeer emotionele wijze, het leven in een gevangeniskamp eigenlijk weergeven. Niet alleen de dagelijkse werking ervan, maar ook de emoties, de heimwee, het verlangen naar huis. A expressão do rosto dos homens mostra a tristeza deles com a morte de um amigo. Mas Maurice Long Haskins também conseguiu transmitir a falta de esperança. Os soldados alemães artistas lideravam a arte moderna. Eles desenvolveram um estilo expressionista motivado pela reação emocional do artista a um tema. Eles espalhavam a tinta como se fosse o próprio sangue. Die deutschen Avantgarde-Künstler sind ja auch von einer Generation. Und sie sind als sehr junge Künstler in den Krieg gezogen und haben gleichzeitig eine existenzielle Erfahrung gemacht. Das heißt, sie haben Todesängste gehabt, sie haben die Verletzung ihrer Kameraden erlebt und sie mussten mit diesem Erlebnis fertig werden. Em 1912, Otto Dix fez um autorretrato mostrando-se como um jovem inteligente e bem intenso. Foi assim que ele se viu 2 anos depois, um cão de guerra. Dix foi da artilharia, da bateria de metralhadoras. Ele escreveu: "A guerra é horrível, mas é gigante. Eu não podia perder. É preciso ver os seres humanos descontrolados para conhecê-los. Preciso desvendar a complexidade da vida. Tenho que ir para a guerra." Hier ist ein zutiefst verunsicherter Mensch, der sich als alterslos, eher als Greis dargestellt hat und der sich mit einer ganz, ganz grellen und sehr, sehr auf Feuer- und Verbrennungsmetaphorik hin orientierten Farbe wiedergibt. Und als jemand, der weniger das Leiden als das, was nach diesem Leiden für ihn als neues Menschenbild entstehen muss. Dix pintava os canhões como se fossem criações cósmicas. Essa artilharia está dissecando e desfragmentando o espaço em cores e formas animadas. Gleichzeitig explodiert die ganze Welt und es explodiert die Sonne, der Kosmos. Und so finden wir das Motiv der platzenden Sonne, das sich sozusagen mit den platzenden Granaten verbündet. Und dazwischen der Mensch, der durch die Explosion des Kosmos und die Explosion der Granate völlig zerrissen wird. Otto Dix também fez litografias das cenas que presenciou. Fez com muita precisão e revelou explicitamente os horrores que viu. Colegas mortos. Carne em putrefação. Soldados perfurados por arame farpado faziam parte da realidade cotidiana do pintor. Até o sol passou a ter um sentido distorcido. Era a fonte da vida na Terra, mas também revelava os soldados no campo de batalha. Isso podia representar a morte de quem fosse pego na luz do dia. Cinco milhões de alemães morreram na guerra.
Eles não têm muitos cemitérios, mas este, em Fricourt, no norte da França, é um dos maiores. Há 17 mil deles enterrados neste pequeno vilarejo. Em meio às cruzes pretas, há lápides de soldados judeus que lutaram ao lado dos alemães. O artista alemão Ernst Kirchner pintou os homens da artilharia no banho, enquanto sofria um colapso psicológico durante o período em que serviu no exército. Ele retrata a cena de um jeito inquietante. Now, the artillerymen are the muscle men, the heroes of war. They're handling the big guns, they're handling the shells. They have to be strong. Kirchner sees them in the shower, and he sees them reduced by their circumstances. They're without their uniforms. They are huddled together. An officer is barking orders on them. Suddenly they're frail. Suddenly they're vulnerable. They look as though they could be broken. The water that rains down upon them rains down like bullets, and Kirchner paints it with a stabbing, aggressive movement. It isn't the carefully managed movement of the academic artist. Ernst Kirchner foi dispensado do serviço militar e transferido para um hospital psiquiátrico. Ele não voltou para a guerra. Sobreviveu apenas para ser condenado pelos nazistas como um artista degenerado durante os anos 30. Ele se suicidou em 1938. Uma das pinturas mais estranhas resultantes da guerra foi feita pelo artista austríaco Albin Egger Lienz. Den Namenlosen é um quadro monumental. Tem mais de 5 metros de largura. Egger Lienz foi da frente austro-italiana por um breve período. Ele não tinha experiência nas trincheiras. O quadro mostra pouca dor física, mas retrata os soldados como homens humilhados. Eles atravessam o campo como agricultores oprimidos, em vez de guerreiros. What we're left with is this truly disturbing picture of soldiers advancing across a landscape, but boy, are they terrified. They're not just the nameless ones, which is the title of the picture. They know that they're about to die. And from that point of view, it's one of the most honest and disturbing pictures to come out of the First World War. And you can sense the fear, you can almost kind of smell the fear in this picture, which is quite uncanny. Este é o Vale do Rio Somme. Em 1916, as tropas britânicas montaram uma ofensiva aqui com o intuito de romper a barreira alemã. No primeiro dia, o exército britânico sofreu 57 mil baixas. Os dois lados acabaram perdendo centenas de milhares de vidas na luta pelo controle de vilarejos individuais. Em 1917, como parte de uma nova campanha de propaganda política, o governo britânico lançou um esquema para contratar artistas de guerra oficiais. A iniciativa visava, em parte, incentivar os Estados Unidos a entrarem na guerra. O governo esperava que os artistas britânicos produzissem a munição visual que convenceria os Estados Unidos a entrarem em ação. Os artistas britânicos que serviam na linha de frente foram tirados das trincheiras, mas ainda estavam na linha de fogo. Paul Nash, que era recém-contratado, escreveu para a esposa: "Não há caneta nem desenho que retrate este lugar. Só a encarnação do mal pode ser o mestre desta guerra. Sou um mensageiro que levará notícias dos homens que estão lutando para aqueles que querem que a guerra continue. Ela conterá uma verdade amarga. Tomara que ela queime essas almas ruins." Christopher Nevinson, outro artista de guerra oficial e colega dele, sentia o mesmo. Em Paths of Glory, Nevinson retratou cadáveres britânicos num estilo realista novo para ele. Não era algo que o governo quisesse ver. Só o inimigo morto deveria aparecer nos quadros que eles encomendavam. Nevinson agora estava em outra frente. Voltou para trabalhar em Londres em seu cargo oficial.
Quando ele quis exibir Paths of Glory numa exposição sobre a guerra, recebeu ordens para retirar o quadro da galeria pública. Nevinson se recusou, mas pôs a palavra censurado sobre a pintura. Havia regimentos britânicos na linha de frente, compostos por homens recrutados nas mesmas cidades. Mas também havia colegas de profissão. Havia até o Artists' Rifles, um regimento formado por artistas voluntários. Ceasefire! Stand to! Fix! Silence! My whistle, Sergeant Major. Good luck, everyone. No dia 30 de dezembro de 1917, os Artists' Rifles saíram da trincheira em Marcoing. 18 homens se arrastaram pela neve para enfrentar metralhadoras alemães. O objetivo do ataque à luz do dia e na neve era distrair os soldados enquanto uma investida maior ocorria na linha de frente. Apenas 12 homens voltaram. Um deles era o artista que pintou este quadro. John Nash. Ele era irmão de Paul Nash. Este quadro agora está no Imperial War Museum, em Londres. John Nash pintou a obra 3 meses após a tragédia. Todos os soldados estavam unidos pelos riscos que corriam. Je crois que ce qu'on trouve, c'est une culture commune pour ceux, au moins, qui ont fait la guerre, qui ont été des soldats. Ils ont eu cette culture de guerre, ils ont eu cette culture de la tranchée, cette culture de l'attaque, cette culture de l'horreur, cette culture de voir son ami à côté tué par une balle ou traversé par un obus. Ils ont tous découvert qu'il y avait des soldats devenus inconnus qui avaient disparu sur le champ de bataille. Este quadro se chama L'Enfer. Foi pintado por Georges Leroux, que testemunhou a cena enquanto fazia um reconhecimento camuflado na Bélgica. Ele viu homens se afogando em crateras e uma bomba química asfixiante queimando no céu. O quadro é de estilo realista, mas está de acordo com o pensamento radical dos vanguardistas, que agora mostram os horrores da guerra, apesar da oposição das autoridades. Eis um inferno em que os soldados galeses tiveram um papel decisivo. O quadro é de Christopher Williams e mostra os fuzileiros reais galeses numa batalha. Williams era velho demais para lutar, mas foi contratado para registrar o evento. Como era um pintor tradicional de estilo documentarista, ele ilustra a agressividade do combate corpo a corpo. Mais de 400 galeses, a maioria do batalhão de Swansea, caíram atravessando este campo. Eles estavam atacando uma tropa alemã que ocupava Mehmet's Wood, perto do rio Somme. Os galeses lutaram 5 dias para vencer a batalha. Os aliados precisavam de uma nova iniciativa na luta contra os impérios centrais. O pretexto surgiu com o afundamento do transatlântico Lusitânia, que foi bombardeado por um submarino alemão perto da costa da Irlanda. 1.200 passageiros se afogaram. 128 eram americanos. A partir daí, os Estados Unidos sofreram mais pressão para entrar na guerra. E em abril de 1917, eles se uniram aos aliados. A publicidade com estilo comercial e visual era usada para demonizar o inimigo e manifestar apoio aos aliados. Os americanos eram especialistas nesse tipo de arte publicitária, e as agências europeias não perderam tempo em aproveitar isso. Imagens impressionantes foram produzidas pelos dois lados. Os cartazes propagandistas não serviam apenas para justificar a participação na guerra. Eram usados para recrutar homens e levantar verba e recursos para financiar a campanha militar.
Apesar de os americanos terem demorado a entrar na guerra, foram os que mais produziram cartazes. A necessidade de fabricar armas potentes para avançar a linha de frente resultou no desenvolvimento do tanque britânico. Isso causou um efeito psicológico devastador no inimigo e virou tema de um quadro importante e polêmico pintado pelo artista britânico Frank Brangwyn. Vemos homens da infantaria correndo sobre os escombros de um prédio bombardeado, e eles prestam atenção num soldado que cai. Ele está sem capacete, sem cabelo e sem esperança. Um homem que parece um suboficial empurra os soldados, sem dar importância à preocupação deles com o colega. No fundo, o tanque surge como um monstro. The First World War witnessed machine-age weapons that nobody really had ever seen used before on a battlefield. They were unleashed. And everybody was just horrified by the sheer scale of the destruction involved. O quadro de Brangwyn tinha sido encomendado para decorar o Palácio de Westminster, mas foi rejeitado por refletir as desgraças da guerra. Em Messane, perto da fronteira da Bélgica com a França, há uma igreja reconstruída. O jovem Adolf Hitler profeticamente pintou a igreja de São Nicolau quando ela estava em ruínas. Ele era soldado de uma infantaria da Baviera. O cabo Hitler era mensageiro e estava sendo tratado na cripta da igreja depois de sofrer um ataque com gás. Quando ele se recuperou, pintou o prédio destruído. Muitos colegas que tinham inalado o gás morreram agonizando. O gás mostarda foi desenvolvido pelos alemães. Era uma arma medonha que causava efeitos terríveis nas vítimas. O retratista John Singer Sargent foi contratado como artista de guerra para registrar a parceria anglo-americana. Em vez disso, ele produziu uma obra-prima. Sargent viu esta cena. Por ser artista, ficou especialmente horrorizado com a perda da visão destes homens. Entre as figuras principais, Sargent pintou um jogo de futebol. A ação dos jogadores contrasta com as vítimas do gás. Mas também aponta a normalidade de tal cena para jovens soldados. Eles continuam jogando, apesar do horror do primeiro plano. O grande número de corpos estendidos na base do quadro mostra que os enfermos terão que esperar muito tempo para receberem assistência médica. Os socorristas parecem não ter condições de atender a todos os feridos. A guerra que os deixou nesta situação lastimável continua sendo travada. Caças minúsculos pontilham o céu, mas a atividade deles é ofuscada pela dor das tropas. Longe de chegar aliviadas ao posto de primeiros socorros, as figuras maiores foram retratadas por Sargent como um cortejo fúnebre. Apesar da luz fraca, todos sabem que falta pouco para a noite cair. Atualmente, os velhos campos de batalha são marcados por cemitérios militares. Parecem lavouras e atraem muitos turistas e pessoas da mídia. Mas o poder de comoção que eles exercem ainda serve para relembrar a geração que os dois lados desperdiçaram. Este quadro foi pintado por Felix Vallotton, pouco antes do fim do conflito. Ele era artista gráfico e se interessava pelos detalhes das cruzes. When you approach these military cemeteries that dot the landscape, particularly in France, and when you get close up to them, they fill your vision. You are so astounded by the sheer numbers of the crosses
arranged so neatly, so carefully, so cleanly, so beautifully in front of you. And of course, viewing this painting closer still, you realise that there are these silhouetted tiny figures of relatives, of women who've lost their husbands, of mothers and fathers who've lost their sons, and they're making their way through these rows, trying to find some evidence at least of their missing loved ones. No dia 11 de novembro de 1918, as armas da frente ocidental se calaram. Os alemães foram derrotados. There was no doubt the shame of losing the war, the shock and the horror and the disappointment of losing the war was reinforced by the social conditions which were imposed upon the German people by the Treaty of Versailles, and it created a breeding ground for the dreadful things to come. But for those soldier artists like Otto Dix who'd experienced the war and all its horrors, to come back as broken men, broken in mind and body, to that awful set of circumstances which they found in Berlin, where there was no food, there was no clothing, where morality had gone out of the window. It was dog eat dog, and the rich grew fatter and the poor grew thinner. They're almost like the war continues in civilian life. It isn't over, we are still being beaten into the earth. Otto Dix, que tinha sido metralhador, ficou perturbado por uma recordação horrenda de corpos, prédios e espíritos esmagados. It's as if the further he got away from the war in terms of time, the more he approached the heart of his experience in that war and what had changed him from a young man who'd been so excited about it into this painter who was determined to denounce war as the greatest evil imaginable. And when you finally crawl out of all that mud and all that death, you are a profoundly altered person. Es ist ganz typisch, dass er sowohl die konkrete Kriegserfahrung auf der linken Bildhälfte darstellt, als auch das, was ihn faktisch in eine Utopie hinein, in eine negative Utopie auf der rechten Seite hinführt. Im unteren Bildbereich sehen wir die Unterwelt auf die Realität des Ersten Weltkriegs projiziert. Hier ist keinerlei Hoffnung mehr möglich. Und das, was sozusagen in der Bildmitte als Ausblick in ein Jenseits, in das ein christliches Utopia hinein gedacht werden müsste, wird hier als eine Endzeitstimmung dargestellt. Also wir haben es mit einem Triptychon zu tun, das sich nur von Leidensmetaphorik her bestimmt und das die Realität des Krieges überhöht in einer apokalyptischen Landschaft, die keinerlei Möglichkeiten einer positiven Bildbewertung möglich macht. Wir finden gleichzeitig noch den Zwang, sich damit auseinanderzusetzen, dass die deutschen Künstler eben auch als Deutsche den Krieg verloren hatten. Sie waren also in mehrfacher Hinsicht die Verlierer. Sie waren weil sie das persönliche Vertrauen verloren hatten, ihre Lebenspläne völlig umstellen mussten und sie mussten noch als Deutsche mit den großen politischen, gesellschaftlichen und auch finanziellen Krisen fertig werden. Und alles das musste in diesen Kriegsbildern zum Ausdruck kommen. Et le mot principal que je voudrais employer, c'est le mot désillusion. Ils vont avoir eu l'illusion d'une guerre qui servirait à quelque chose. Et cette guerre, finalement, n'apportait que des morts de façon industrielle. Et donc leur art s'est transformé. Soit il est devenu un art du deuil. A perda de parente é homenageada na pintura da capela Sandham Memorial. A mensagem de esperança que ela passa vem da forte crença religiosa do pintor, que se confirmou enquanto ele serviu no exército como socorrista. As cenas pintadas por Stanley Spencer foram inspiradas no conflito das tropas britânicas e da Commonwealth contra o exército turco. A obra foi encomendada por Mary e Louis Barrand para homenagear o irmão dela, que morreu de febre após a guerra na Macedônia.
O projeto inteiro segue o estilo de um mural religioso italiano. Spencer queria encontrar uma qualidade espiritual positiva até nas ações mais mundanas. Coisas simples podem ser sagradas. Reunindo todos os aspectos, a imagem pode oferecer uma mensagem de esperança, cura e consolo. Neste painel, Spencer retrata soldados vestindo sobretudos como se fossem mantos angelicais. Eles estão pegando água numa fonte, mas essa ação simples foi transformada num milagre. Spencer disse à irmã que pareciam mais cenas do paraíso do que imagens de guerra. His experiences of war were dreadful in Macedonia and in Greece, but his experience of men's fellowship, brotherhood and support was incredible, and it had an enormous effect on him. But what it strengthened in him was his Christian idealism, the idea that each of us aim to be a Christ figure. That comes out very clearly in his huge mural in the chapel at Berkeley. A pintura imensa da ressurreição de soldados e animais na parede a leste é o maior dos painéis. A maioria dos rostos é enquadrada por cruzes, que fazem os soldados parecerem santos. Mais acima, há lembretes dos incidentes terríveis do campo de batalha. Um homem fica preso no arame farpado, mas é solto por um colega. Esta cena não é dominada por Cristo. Ele está muito embaixo no primeiro plano e com a escala reduzida. Cristo está entre os homens e os animais, e em vez de julgá-los, compartilha da alegria deles com a ressurreição. A necessidade de exorcizar o espírito maligno da guerra era comum a todos os artistas que serviram nos campos de batalha. A realidade da guerra e a necessidade de defini-la antes que ela fosse ofuscada pela dor foi a forma que alguns pintores encontraram para lidar com os pesadelos que viveram. Mesmo para aqueles que sobreviveram sem nenhum arranhão, o assassinato de tantos colegas fez com que eles deixassem de ver a guerra como ela era retratada nos cartazes heróicos sancionados por governos e generais. A Grande Guerra causou um impacto tão forte nos artistas que lutaram que muitos produziram uma gama extraordinária de obras. As imagens da guerra ficaram mais intensas do que as produzidas por eles posteriormente. Valorizamos os poetas da guerra, mas os artistas da guerra foram amplamente esquecidos. Eles nos propiciaram algo que a câmera não pode oferecer. Os quadros pintados pelos vanguardistas mostraram o lado sentimental da guerra, revelando as emoções dos soldados artistas que participaram das batalhas mais sangrentas que o mundo já viu.